Dia 26 do nosso devocional Mulheres Enraizadas. Seguimos aqui firmes e fortes. Vamos ler juntas. O tema de hoje é a beleza do processo. Ontem falamos sobre o processo de cura e hoje falaremos da beleza desse processo. O versículo é: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esther capítulo 4, versículo 14. Citei esse versículo ontem à noite numa conversa com meu esposo. Você certamente alguma vez já abriu a janela e o dia estava cinzento. Pelo menos essa é a visão de quem olha de baixo para cima em dias nublados. No entanto, uma aeronave atinge certa altura e ultrapassa as nuvens. Podemos ver como, apesar do dia estar aberto, o sol não deixa de brilhar. Isso nos revela que até os dias cinzas têm sua beleza, mesmo que seja mais difícil percebê-la. Ele não mora apenas no que está concluído, mas também no processo do que não está terminado, como o bebê sendo formado no ventre de uma grávida. Até mesmo depois do nascimento, muitas mães, na ânsia de poderem dormir mais e recuperar certa independência, dizem: Senhor, não vejo a hora dessa criança crescer. Mas quão imensuravelmente belo é um bebê desfrutando de sua papinha pela primeira vez, dizendo as primeiras palavras ou dando seus primeiros passos. Também há beleza no seu casamento, na singeleza de sua casa, nas xícaras sem par e nas canecas lascadas. Quem não tem, né? As suas xícaras sem par e as canecas lascadas. Nos dias comuns, como a segunda-feira, não apenas nos suspiros do fim de semana. Ao contrário do que pensam, na verdade, ela não está no extraordinário, mas na simplicidade arraigada da mulher que ama e abraçou a vida que tem, sem deixar de sonhar com o futuro que o Senhor lhe prometeu. Isso aqui fala muito de, independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo ou do contexto onde você esteja inserido, você precisa encontrar contentamento, essa é a palavra, contentamento no Senhor, porque se você estiver contente nele, nos dias simples ou nos dias abastados, você estará em paz. Na realidade, o belo está em tudo o que o Senhor realiza, pois faz parte de sua essência. Sempre que penso a respeito desse assunto, lembro-me de Esther. Antes de se tornar uma mulher notável, Radassa passou literalmente por um processo de embelezamento bastante longo. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. A história está em Esther 2:12. A menção à mirra presente nesse tratamento me remete quase que de imediato ao contexto da preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Aqui acredito que ele faça referência à morte e à cura dos nossos desejos, como se o Senhor dissesse a Esther: tem um propósito para você, mas antes vou lhe mostrar a beleza do processo e vou prepará-la durante um período determinado, a fim de que você seja a minha resposta para este tempo. Talvez ele esteja dizendo algo semelhante a você hoje. Esther não foi apenas preparada com todos os procedimentos estéticos da época, mas também foi orientada a esperar. Esse fator se mostrou decisivo, pois, nesse percurso, a futura entronizada rainha teve de demonstrar estratégia para não se deixar dominar pelas emoções. A direção do Espírito de Deus na vida da rainha judia, em Suzã, a levou a tomar as melhores decisões, a ponto de conduzir o processo de libertação de toda uma nação. Porém, engana-se quem pensa que a vida de Esther foi tranquila e privilegiada. A Bíblia nos conta que ela era órfã. Estudos também nos revelam que, quando foi recrutada para o harém do rei, a jovem hebreia provavelmente era uma adolescente apenas. Afastada de seu primo, a única família que tinha, Radassa teve que mudar seu nome para Esther, a fim de não correr o risco de ter sua identidade descoberta no palácio. Não imagino o que deva ter sido enfrentar tudo isso sendo tão jovem, órfã e diante de tanta incerteza a respeito de seu futuro.
Ela não sabia que seria escolhida pelo rei, nem tinha noção do que aconteceria naquele harém. E se não fosse selecionada e nunca mais pudesse sair de lá. Provavelmente, também não era capaz de conceber o destino que lhe aguardava. Mas o Senhor sabia, e tudo o que ele precisava era de espaço para agir e da permissão daquela jovem para usar seu processo doloroso, incerto e cinzento para cumprir um plano grandioso naquela geração. Hoje, Deus está à espera de que você entregue o controle da sua história ao Espírito Santo, em vez de as suas emoções, para ser preparada e saber a hora correta de agir. Por certo, muitas vezes nós nos deparamos com dias cinzentos, mas é imperativo aprendermos a discernir que o Senhor está ao nosso lado diariamente e deseja realizar grandes coisas em nós e através de nós. Mulher, existe beleza nesse processo pelo qual você está passando. Tudo o que você precisa fazer é enxergar acima das nuvens, ou melhor dizendo, enxergar abaixo de si, nas profundezas e ver que suas raízes estão crescendo no propósito. Ontem à noite, conversando com meu marido, eu citei esse versículo. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, porque eu estava refletindo com ele a respeito de experiências que nós tivemos juntos e que eu tive de maneira mais particular na minha vida. E olhando para cada uma dessas experiências, eu me peguei pensando, será que essas experiências fazem algum sentido? Porque algumas experiências foram difíceis, outras foram bem-sucedidas, algumas estão sendo bem-sucedidas ainda. E quando eu tento conectar essas experiências e encontrar um sentido nelas, eu honestamente não encontrei ainda um sentido para certas experiências que eu vivo repetidamente e de maneira cada vez melhor. Por exemplo, eu fico me perguntando, eu não projetei viver esse tipo de experiência, mas repetidamente Deus me permite vivê-las e eu estou sempre melhorando nesse tipo de experiência. Por que será? Ainda não fez sentido na minha cabeça. E eu lembrei desse texto, que talvez algum dia o Senhor vá juntar as peças e Ele vai dizer para mim, foi para um dia como esse, que você passou pelo que passou, que você viveu as experiências que viveu, que você aprendeu as coisas que você aprendeu. Eu, honestamente, às vezes aprendo algumas coisas na minha rotina profissional ou de esposa, dona de casa, e eu fico pensando, pra que isso, né? Pra que eu tô aprendendo isso? É útil, mas não hoje, não agora. Talvez algum dia o Senhor ele me faça entender, ver as pecinhas de um quebra-cabeça se juntando e um determinado propósito, uma determinada palavra do Senhor se cumprindo na minha vida. Então, o processo tem a sua beleza. E é interessante como ela fala aqui, de que nesse processo você não se renda às suas emoções e se renda ao Espírito Santo. Então, embora algumas coisas não façam sentido, eu preciso me manter satisfeita no Senhor, não me render ao controle das minhas emoções, confiar que aquilo que está acontecendo e aquilo que não está acontecendo, que se encerrou, que o Senhor não permitiu, tudo coopera para o cumprimento de algum propósito no Senhor. E todo propósito do Senhor vai resultar em me tornar mais parecida com Cristo, me tornar mais semelhante a Cristo, e assim nós vamos caminhando para a estatura de varão, de varoa perfeita, na medida do Senhor. Amém? Então, encerro esse devocional muito especial de hoje. Nos encontramos no próximo.